Alegria em receber aqui no AME o Jefferson Diefo Dawei. Ele é bastante conhecido dos promotores de missões, período em que ele esteve como missionário da Junta de Missões Mundiais na China, participou de vários eventos conosco. E o Jefferson, ele é doutor em missiologia e evangelismo, tem trabalhado com foco no islamismo. Nós vamos ouvi-lo e ele vai falar sobre o papel da Judéia na Grande Comissão. Você sabe muito bem que a Grande Comissão é tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E Judéia representa o estado de São Paulo. Então vamos descobrir com o Jefferson a responsabilidade que temos em trabalhar para o alcance de todas as nações, mas também do povo de São Paulo. Bem-vindo, Jefferson. Deus o abençoe. Graça e paz. Louvamos a Deus pela oportunidade de falar aqui sobre o que Deus está fazendo ao redor do mundo, o que Deus está fazendo no nosso país, no nosso estado de São Paulo. E eu sou o Dawei, o Jefferson Chagas. Dawei porque é o nome que eu usava, que era o nome de segurança, quando nós servimos ali na China por vários anos com a Junta de Missões Mundiais, um tempo preciosíssimo, e ainda continuamos, desenvolvendo o trabalho entre os chineses e também entre os muçulmanos ali, principalmente na parte ali do Oriente Médio e no norte da África. Nós louvamos a Deus por tudo isso. Quando nós saímos da China, nós recebemos um convite para fazermos um PhD no Southwestern Baptist Theological Seminary. E ali foram 4 anos de muito aprendizado, onde nós tivemos contato com professores, com especialistas e também missionários, professores e missionários que serviram em várias partes do mundo. E uma das áreas que nós estudamos ali foi o World Christian Studies, o estudo do cristianismo ao redor do mundo. O cristianismo do norte, o cristianismo do sul, e é isso que eu queria falar nesse tempo, e nós trazemos algumas reflexões para os nossos dias e para as nossas realidades dentro do estado de São Paulo. No século passado, o centro de gravidade do cristianismo estava no norte global, ou seja, nos Estados Unidos e na Europa. Significa que a maior parte, a maior concentração de cristãos estava ali, o que nós chamamos de norte global. Nos últimos anos, nós temos observado que o centro de gravidade do cristianismo ele muda do norte global para o sul global. Então, o que é o sul global? É a África, a Ásia, a América Latina e algumas ilhas do Pacífico. E isso é interessante nós observarmos, porque agora a maioria dos cristãos não estão mais nos Estados Unidos e na Europa. Agora eles estão nesses países, nesses continentes a qual eu falei aqui. E com isso, nós precisamos fazer uma leitura da teologia, da missiologia, e também há uma grande expectativa por parte das instituições, das universidades na Europa e nos Estados Unidos. Cresceu muito o estudo do cristianismo mundial em muitos centros de pesquisa ao redor do mundo. E há hoje um interesse de ouvir as vozes do que está acontecendo na África, na Ásia, na América Latina e no norte global. O que é interessante é que o Dr. Andrew Walls e o Dr. Philip Jenkins, eles conversam muito, eles escrevem muito sobre as características do sul global. E é interessante que quando nós observamos essas características, a gente observa muitas semelhanças do sul global. Por exemplo, o sul global ele é mais, as pessoas que vivem no sul global, elas são mais coletivistas, elas são mais orientadas por pessoas. Ao contrário do norte global, onde as pessoas são mais orientadas por tarefas. E isso muda muito a forma como nós comunicamos para o evangelismo, para o discipulado, para revitalização e para o ensino da palavra de Deus. Então, quando nós observamos essas semelhanças no sul global,
nós observamos isso, e o próprio Andrew Walls, ele diz que se você quiser conhecer o cristianismo no sul global, né? Vamos colocar mais aí no nosso Brasil, por exemplo, que nós estamos incluídos nesse sul global, é interessante nós observarmos o que está acontecendo na África, o cristianismo africano. Pasmem vocês, o cristianismo africano hoje, ele é alvo de estudo, né? Nós observamos a Nigéria hoje como um dos grandes países enviadores de missionários, tantos teólogos, missiólogos africanos lecionando em grandes universidades ao redor do mundo. Há um interesse muito grande de conhecer o que está acontecendo com a missiologia e com a teologia dentro do sul global. E a África, quando nós olhamos a realidade africana, que é uma qualidade de uma característica de coletividade, uma característica de sincretismo, eles são muito espiritualistas, essa ideia de comunidade, né? O que eu faço não afeta somente a mim, o que eu faço afeta a todos. E também, quando nós olhamos as ideias sincréticas, as dificuldades, as barreiras do sincretismo na África, e quando nós observamos na América Latina, no nosso Brasil, no nosso estado, a gente vê muitas dessas características também. E também não somente observar as características do cristianismo, mas também o próprio ambiente, o próprio contexto o contexto do globo sul, do sul global. Então, por exemplo, quando nós olhamos Ásia, África, América Latina, Ilhas do Pacífico, a gente observa algumas características, alguns desafios para a pregação do Evangelho. Alguns desafios como, por exemplo, o crescimento das cidades. A urbanização mal programada, que tem gerado o quê? Tem gerado favelas, tem aumentado a criminalidade, a questão de imoralidade sexual, a questão da violência doméstica, né? A pobreza. Nós observamos também problemas na área da própria família, do desequilíbrio, né? Da família com relação à educação dos filhos. Ou seja, tantas características que são semelhantes do sul global e que nós, quando observamos também aqui no nosso país e no nosso estado, nós observamos semelhanças. É óbvio que, de acordo com a cidade, também os desafios mudam, né? Mas, de uma forma geral, independente se nós estamos falando de centros urbanos, suburbanos ou rurais, a gente observa muita semelhança. Uma coisa interessante que a gente observa também é o fato de pessoas estarem se deslocando de todos os lugares para todos os lugares. Isso implica que a minha cidade hoje, seja uma mega cidade como a cidade de São Paulo, ou sejam as grandes cidades do interior, nós observamos o quê? A migração. Nós temos hoje imigrantes chegando, nós temos refugiados também, nós temos as pessoas da zona rural que migram para as zonas urbanas, e com isso também os desafios do desemprego. E agora nós temos também o Covid, né, onde nós encontramos hoje um grande número de pessoas sem esperança, um grande número de pessoas que não têm a verdadeira paz. E nós sabemos muito bem que o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, ela transforma as vidas. Então, quando nós pensamos na plantação de igrejas nas cidades, quando nós pensamos na revitalização, quando nós pensamos no evangelismo, em todo esse processo do plantio de igreja, é inevitável nós observarmos o que está acontecendo no cristianismo do sul global, no cristianismo do nosso estado, e também os desafios internos como crentes, que temos que sair da zona de conforto, que temos que ter sim no nosso DNA o desejo de proclamar as boas novas. Mas, para isso, precisamos entender o contexto da cidade. Às vezes, o que divide uma característica cultural é uma linha do trem. Né? Eu me lembro de uma cidade em que eu estava, em que eu observava, fazendo um estudo cultural, intercultural, nós observamos que antes da linha do trem era dentro da mesma cidade, da mesma região. Para cada linha do trem era uma característica do povo. Do outro lado, era uma outra característica cultural. E por que isso?
porque isso influencia diretamente na forma como nós apresentamos o Evangelho. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. De que forma nós podemos, dentro dessa pluralidade, nós podemos apresentar as boas novas e também o discipulado, o que é relevante no pós-conversão. Quando nós olhamos o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, as cidades grandes, né? São José do Rio Preto, São José dos Campos, Campinas, tantas cidades grandes no interior de São Paulo, né? Na cidade, né? No estado de São Paulo, 645 aproximadamente, né? O número de municípios, nós observamos os desafios da cidade. Agora é interessante a gente pensar, né, que cada igreja plantada é uma força na ação missionária. Quando eu falo ação missionária, eu não estou falando que todos devem ir para a China, para o Oriente Médio, eu estou falando do cristão, talvez você não ouviu esse termo ainda, talvez o cristão local. Uma reflexão do cristão local. O local porque local lembra globo e o local lembra local. É o cristão que ele é encorajado, ele é motivado a trabalhar em receber as informações, receber a instrução, para que ele seja relevante no local onde ele vive, na rua, na cidade onde ele está, no bairro em que ele vive, no seu trabalho, no seu dia a dia. Mas também ele tem que entender a necessidade global, a necessidade do Evangelho que precisa alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, né? Tudo ao mesmo tempo. E esse conceito do crente, do cristão local, é muito interessante porque a partir das realidades da cidade. É interessante que hoje, quando nós falamos na missiologia, né, geral aí ao redor do mundo, nós temos refletido, muitas organizações têm refletido nas cidades, nos desafios das cidades. Por quê? Porque hoje nós pegamos cidades, por exemplo, vou pegar um exemplo como Pequim. Pequim, uma mega cidade, aonde várias pessoas saem hoje da zona rural e vão para buscar trabalho, buscar uma qualidade de vida melhor. Então, muitas organizações hoje, elas não estão concentrando somente nos interiores, na parte mais rural, mas eles estão olhando a cidade, porque a cidade cresce. A cidade hoje está engolindo a zona rural e, ao mesmo tempo, a migração das pessoas da zona rural para a grande cidade. Então, esse fenômeno, o que tem acontecido em muitas partes do mundo, que nós temos observado também nas grandes cidades no Brasil, é que essas pessoas que saíram dos seus ambientes, elas estão hoje na grande cidade, elas estão na cidade e elas vêm de diferentes culturas. Então, nós estamos falando de um desafio intercultural. Nós estamos falando de uma igreja a ser plantada num ambiente onde as pessoas vêm de contextos diferentes. Aquele que vem do sertão do Nordeste, do sertão do Piauí, do sertão do Pernambuco, a cabeça do sertanejo é coletiva, é relacional. Aquele outro que é de São Paulo, é de Sampa, dependendo do lugar onde ele vem, ele é individualista. Então são formas diferentes de abordagens, né? São formas diferentes de trabalhar com eles no termos de evangelismo, de ensino. E esse é um grande desafio. O desafio de compreender que as pessoas estão se deslocando de todos os lugares para todos os lugares. E essa igreja plantada, essa igreja com a mentalidade local, aonde eu me preocupo com o local, com as necessidades locais, né? Como eu disse, a criminalidade, né? A violência doméstica, a pobreza, né? O desemprego, os problemas de saneamento, os problemas de poluição. A igreja precisa ser relevante. Quando nós atuamos nessas frentes, como por exemplo o desenvolvimento comunitário cristão, nós temos a oportunidade de ver aquela pessoa
como corpo, alma e espírito. Aquela pessoa que ela precisa de um pão. E ela precisa do pão físico e também ela precisa do pão da vida. E isso a gente consegue, quando a gente fala do cristão local, a gente consegue através da palavra de Deus. Né? Quando nós observamos como Jesus ele trabalhava, como Jesus ele se aproximava, como Jesus atendia às necessidades locais, né? As pessoas sem esperança. Né? Jesus ele chega, por exemplo, lá em Tiro e Sidom, naquela região, fora do mundo judaico. Jesus ele chega e uma mulher, né, cananeia, vem gritando, os irmãos sabem bem da história, mas o interessante é que aquela mulher teve um aprendizado, os discípulos tiveram outro aprendizado, mas nós observamos que aquela filha, a filha daquela mulher que estava endemoniada, ela foi curada, né? O demônio saiu do corpo daquela menina. E aí você vê Jesus indo para Samaria e ensinando os discípulos. Então, quando nós observamos que Jesus ele estava com os olhos compassivos, abertos. Então, nós estamos falando aqui de compaixão. Nós estamos falando de humanidade. Nós estamos falando de ternura. E são elementos importantes para que o cristão realmente tenha essa mentalidade local. Eu lembro muito bem, lá em 2 Reis, onde na casa de Naamã estava uma escrava, uma menina que ela era de Israel e foi levada ali para a Síria. E ali ela tinha todos os motivos para amaldiçoar aquele homem. Mas o que ela fez foi, quando ela viu a lepra no rosto de Naamã, ela foi um agente de reconciliação, né? Ela foi um agente de bênção na vida de Naamã. E toda a história acontece porque aquela mulher, ela disse que lá em Israel tinha um homem de Deus, que tinha poder, né? Que Deus usava ele para curar. E nós sabemos que todo o desenrolar daquele texto termina com Naamã entendendo que o Deus de Israel era o Deus a qual ele seguia, que ele tornou a seguir, que ele passou a seguir, e nós podemos ver a transformação. O Naamã que destruía Samaria, agora ele é um Naamã que volta para a Síria com a proposta de apresentar o Evangelho. Então esse é o poder do Evangelho. Então que nós possamos compreender tudo isso, compreender que a ternura, a humanidade, a compaixão são elementos importantes para nós entendermos a realidade local e global, para que nós possamos ser relevantes como igreja. Interessante que esses dias eu estava preparando uma matéria aqui para um curso e eu tenho, na verdade, pensado muito sobre a hospitalidade bíblica, né? Making room to others. Essa é a definição que se dá para hospitalidade bíblica. E traduzindo isso num jeito mais nosso, cabe todos. Há espaço para todos aqui. E quando nós falamos da realidade dentro do nosso estado, nós podemos observar os desafios da rua. Nós podemos observar os grandes desafios das nossas cidades, sejam elas grandes ou pequenas. E falar em evangelizar, falar em discipular, em fazer a diferença, né, na comunidade, é interessante nós pensarmos na hospitalidade bíblica. Pensarmos que dentro desses 640 e poucos municípios na nossa cidade, quantas pessoas, né, que talvez nós classificamos essas pessoas como diferentes. Talvez essa pessoa, porque ela tem uma cor diferente, talvez porque ela tem uma opção sexual diferente, talvez porque ela tem um cheiro diferente do nosso. Na verdade, quando eu penso em hospitalidade bíblica, eu penso muito em mundos onde nós servimos, como por exemplo no mundo árabe. Existe uma palavra de seja bem-vindo no mundo árabe que se chama Ahlan wa Sahlan. Isso significa seja bem-vindo.
Mas é mais profundo que isso. A pessoa vem do deserto com os seus camelos, com as suas coisas, debaixo do sol, cansado, e ela chega num oásis, com água, com sombra, e aquela pessoa ali chega e fala, olha, tudo que está aqui, essa sombra, a água para você, a água para os seus animais, essas tendas, tudo aqui você também pode usufruir. Esse é o conceito de hospitalidade no mundo semítico. Isso a gente aprende muito sobre isso. E quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós entendemos que a Bíblia foi escrita no contexto do Oriente. Então é muito próximo esse conceito a qual eu descrevi. Cabe realmente mais um? Será que nós, como cristãos glocais, que é o termo que eu vou usar aqui, será que realmente nós estamos dispostos a ter uma mesa onde outras pessoas podem fazer parte, ou nós temos dificuldade de ter a mesa somente para nós? Só para os conhecidos, só para as pessoas com aquelas características, mas nós estamos falando do faminto, nós estamos falando da pessoa sem paz. Nós estamos falando das pessoas diferentes. Por quê? Porque é nessa mesa, em uma das cadeiras, quem está sentado é o Espírito Santo, que transforma a vida das pessoas. Não é as pessoas chegarem à igreja e continuarem como elas estão. Nós estamos falando de transformação. Aquele que pecava não peca mais. Vocês sabem do que eu estou falando. É esse conceito de hospitalidade bíblica que eu queria trazer para a gente refletir, né? Porque é nesse contexto que nós podemos entender o que é compaixão, nós podemos entender o que é o amor de Deus, nós podemos entender do poder do Espírito Santo de convencer o homem, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Um evangelho prático. Uma teologia do evangelismo, uma teologia do discipulado, uma teologia do plantio de igreja, explorando através da palavra de Deus e trazendo para a realidade nossa. Que a gente pense nisso, que a gente reflita um pouco nisso, que é importante a gente trabalhar esses conceitos. E quando a igreja entende isso, naturalmente a igreja sai. A impressão que dá é que quando a igreja atinge essa compreensão, a impressão que dá é que a bênção apostólica no domingo à noite, ou no domingo de manhã, é como se fosse assim, olha, eu também envio vocês para as pessoas, para os necessitados. Eu envio vocês diante dos desafios, que vocês não estarão sozinhos. Que Deus nos abençoe, que a gente possa realmente viver essa vida desse cristianismo prático, desse cristianismo vivo, que é a proposta do Evangelho. Nós falamos aqui sobre os desafios mundiais, nós falamos sobre o cristianismo global, nós falamos do norte global, em que agora a maior parte dos irmãos estão no sul global, e nós, aqui no estado de São Paulo, nós estamos, né, dentro desta situação, né, de vivermos no sul global com as características. A gente falou sobre a importância do plantio de igreja, né? As igrejas plantadas são forças para o evangelismo, para a ação missionária local e global. Falamos da necessidade das barreiras lá fora, as barreiras para a pregação do evangelho, né? Das grandes cidades, das cidades. Falamos também das barreiras internas, que a falta de compaixão, a falta de amor, a falta de humanidade, tudo isso não faz a gente um cristão local. A gente vai ter dificuldade de ter mais um à mesa, né? Cabe sempre mais um. Falamos sobre a hospitalidade bíblica, mas eu queria encerrar minha fala falando um pouco sobre essa questão que eu mencionei anteriormente, mas não trabalhei mais a fundo, sobre nós saímos, né? As pessoas estão saindo de todos os lugares para todos os lugares. São os deslocamentos naturais ou forçados. Um livro que eu queria recomendar muito aqui é um livro chamado O Evangelho 3D. Evangelho 3D. Foi traduzido recentemente
para o português, um livro fino, um livro maravilhoso. Acho que todo plantador de igreja, eu acredito que todo cristão, toda liderança, acho que seria interessante ter esse livro, chamado Evangelho 3D. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto. Por quê? Porque quando a gente observa que quando o homem peca, porque quando a gente fala de realidades urbanas, semi-urbanas e rurais, interessante é que aonde está o ser humano tem pecado. E aí tem as consequências do pecado, as quais nós mencionamos, os desafios, né, que nós temos para a pregação do Evangelho. Mas o interessante é que quando o homem peca, como característica do pecado, como consequência do pecado, ocorrem sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha e sentimento de medo. E os missiólogos vêm trabalhando muito esses conceitos da culpa, da vergonha e do medo. Com isso, ajuda muito a gente a compreender que existe uma característica cultural chamada culpa e inocência. Uma outra característica chamada vergonha e honra. E uma outra chamada medo e poder. E resumidamente eu queria falar um pouquinho sobre ela e a importância dela nesse assunto que nós estamos conversando aqui. Quando nós falamos de culpa e vergonha, geralmente essas características culturais ela é muito predominante de Europa e Estados Unidos, sociedades mais individualistas, sociedades que olham para o seu próprio umbigo, o que eu faço afeta só a mim. As terminologias usadas para essa cultura é o seguinte: se eu errei, eu me sinto culpado. Sentindo culpado, eu preciso agora pagar essa pena, e aí eu vou diante de um juiz, o juiz determina a pena, e aí eu vou preso, ou pago uma fiança, ou vou fazer um trabalho comunitário. E quando nós olhamos na Bíblia, nós observamos que existem textos bíblicos que nós trabalhamos, que existe a ideia da culpa. Quando fala do advogado, quando fala do mediador, quando fala de tribunal, são características de culturas de culpa e vergonha. Geralmente de culpa de culpa, né? e inocência, né? E eu preciso de fazer alguma coisa para resolver a minha culpa. Então, quando você olha as 4 leis espirituais, alguns folhetos que vieram traduzidos do Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, da Europa, tal, você vai ver muito essa coisa sistemática. O que eu quero dizer é que essas características de culturas de culpa e inocência são de povos que são mais sistemáticos. Ponto número 1, número 2, número 3, e assim vai. Quando nós olhamos para as culturas em que prevalece a vergonha e a honra, é interessante porque são geralmente ali na Ásia, Oriente Médio, né? E é muito característico dessas regiões. E quando nós observamos é que esses povos são coletivistas, o que eu faço afeta todos. Ou seja, o modo de ensino é coletivo. A forma de comunicação ela é mais oral do que escrita. Então, quando nós olhamos o sertanejo, quando nós olhamos no próprio Brasil, no próprio estado nosso, quando nós vamos para a roça, nós vemos mais a cultura da honra, da vergonha e da honra. Aonde as pessoas fazem alguma coisa ali, mexem com a honra de alguém, aí o que vai acontecer? A pessoa vai resgatar a honra, né? Às vezes usa peixeira, vamos lá, vamos brigar. E são sociedades em que que comunicam mais pela oralidade. Olha que interessante. Uma característica onde histórias bíblicas são relevantes, narrativas são relevantes. O que eu falo tem mais valor do que eu escrevo. Interessante isso. E uma terceira classe que eu falei é a cultura de medo e poder. O que significa isso? Isso é mais em regiões tribais, isso é muito em partes da África, predomina muito. É quando eu peco, quando eu erro, eu tenho medo. Eu tenho medo que o além, que as forças espirituais, elas façam alguma coisa para mim. Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso apaziguar os poderes sobrenaturais, os poderes espirituais. E aí eu vou no Pai de Santo, no benzedor, porque eu preciso resolver esse problema. E, inclusive, o sincretismo de algumas igrejas no Brasil que acaba tendo uma característica como essa. O que eu quero dizer
é que não existe uma cultura que tem só essa cultura da culpa, ou só a da vergonha, ou só o do medo. Quando nós olhamos para as cidades no estado de São Paulo, nós precisamos compreender o que prevalece. A região que eu estou plantando a igreja, prevalece a culpa? Prevalece a vergonha? Prevalece o medo? Porque a forma de pregar o evangelho muda. Na culpa, é uma ideia mais de tribunal, termos mais da advocacia e geralmente culturas onde o escrito tem valor. Agora, quando eu vou trabalhar numa cultura em que prevalece vergonha e honra, é uma cultura coletiva, é uma cultura onde a conversa, sentar, tomar café, gastar um tempinho, não dá para ficar olhando para o relógio, ao contrário da cultura da culpa, né, que é orientada por tarefas. A cultura da vergonha é orientada por pessoas. E aí muda a forma de abordagem, né? E a do medo, você precisa apresentar um Cristo, aquele Cristo que tem poder, né? Você vê quando Jesus entra em Gadara, né? E ele expulsa o demônio ali, os demônios do gadareno. Então é uma forma de uma mensagem de um Deus poderoso, um Deus todo-poderoso, um Jesus todo-poderoso que ele vem para romper com todas as forças espirituais. Não tenha medo, porque Cristo, ele está tirando tudo isso. Você é uma nova criatura, é um novo ambiente, é uma nova vida. Então é importante a gente pensar nisso. Nas culturas de culpa, nas culturas de vergonha e nas culturas de medo. Quando a gente compreende aonde prevalece, a gente pode ajustar a forma de ensinar na escola bíblica dominical, a forma de evangelizar, de discipular, no plantio de igrejas. Amém.